E o Atlético Mineiro fez proposta à Câmara Nacional de Resolução e Disputas para parcelamento coletivo de uma dívida que tem com vários clubes e atletas do futebol brasileiro. Descobri que no mês de abril, os acionistas do Galo procuraram a CNRD propondo plano coletivo de parcelamento de débitos. Essa dívida, hoje declarada em 43 milhões de reais, seria paga se aprovada em 8 anos. Importante registrar que esse seria o melhor dos mundos para o Atlético. Isso porque, em vez de ter de quitar os 43 milhões de reais em mais ou menos um ano, além de ter 8 anos para fazer essa quitação, o Atlético ainda poderia fazer todos esses pagamentos sem juros. Recebi essa informação de um dos credores do Galo, bastante incomodado com mais esse modus operandi atleticano. Galo que tem demonstrado enorme preocupação com todos os seus problemas financeiros. Até por isso, recentemente, Rubens e Rafael Menin, os principais acionistas do Galo, começaram um aporte de 530 milhões de reais. Essa grana vai ser toda utilizada para pagamento de dívidas bancárias. E a expectativa é de que, com isso, o Atlético deixe de gastar 21 milhões e meio de reais por mês apenas com juros de suas dívidas. E o Atlético Mineiro está de olho em ex-atacante do São Paulo. Você lembra do Lucas Ferreira? Jogador formado na base de Cotia, atacante pelo lado de campo, vendido na temporada passada pelo São Paulo junto ao Shakhtar Donetsk, operação de 10 milhões de euros. Primeira temporada do Lucas Ferreira na Ucrânia não foi boa. 30 jogos, 3 gols e 2 assistências. Ele foi mais reserva do que titular, embora tenha atuado em 3 dos últimos 5 jogos do Shakhtar como titular nessa reta final de temporada. Processo de adaptação, dificuldades normais, chegou a ter proposta oficial do Corinthians em janeiro. A ideia do Timão era contratá-lo por empréstimo. Na oportunidade, o Shakhtar entendeu que não era hora de negociá-lo. Vamos entender agora se para metade do ano, às vésperas de uma nova temporada, o Shakhtar mantém essa decisão de segurar o jogador. Lucas Ferreira tem enorme capacidade, mas ainda não parece pronto para grandes momentos. Estou curioso para saber o que será do futuro do atleta, e esse movimento do Atlético me parece dos mais interessantes. Mazuca, salve Nicola, Renier no futebol brasileiro, CC no Zenit. Bora lá, o Renier foi alvo de uma sondagem de um time mexicano. Informação trazida pelo Cláudio Rezende da Itatiaia. Vale a lembrança de que a Itatiaia tem como donos os mesmos principais acionistas do Galo. Então, em hipótese alguma, se soltaria uma notícia que não fosse real, né? Ou que fosse causar problema. Então, de fato, o Renier interessa a um time mexicano, tá? Sobre o Cissé no Zenit, confesso que não ouvi absolutamente nada, o que está me dando a impressão de que o Cissé não vai durar muito tempo no futebol brasileiro. Cada vez que ele tem a oportunidade de jogar, joga e joga bem. Você acha que o Torreira tem chance de vir para o Galo? Irá ter uma dispensa grande mesmo? Fabião, em relação ao Atlético, não dá para tratar como dispensa, mas o Atlético vai promover uma série de mudanças. A reformulação no elenco dá para dizer que já começou com a saída do Hulk, né? Os próximos jogadores, o Scarpa parou de jogar no Campeonato Brasileiro, Dudu, Igor Gomes, há muitos jogadores fora dos planos do Atlético, e a ideia do Atlético é tentar dar uma renovada com a saída desses caras. Por exemplo, você tira o Hulk, são 2 milhões e meio de reais a menos. Você tira o Scarpa, mais 1 milhão e 200. Você tira o Dudu, mais 1 milhão e 100. Com a lembrança de que o Dudu, desde que completou 12 jogos, não tem sido mais utilizado. Ele foi para o banco contra o Cruzeiro, não entrou. Foi para o banco contra o Botafogo, não entrou. Foi para o banco contra o Mirassol e não entrou. Não é à toa. Os caras querem deixar o Dudu meio que à disposição do mercado. Mesma coisa em relação a Scarpa, em que se alega uma lesão que o impede de jogar. Aí você soma, agora tem esse boato de que o Renier pode ir para o México. Enfim, a ideia é tentar dar uma saída, tirar atletas que já não têm rendido tanto, tá? O Paulo Vitor, qual a chance de o Luiz Araújo pintar no Galo? O Paulo, o que eu escuto do staff do Luiz Araújo é de que Cruzeiro e Atlético são os principais interessados. Ambos fizeram proposta de 6 milhões de euros. Na primeira janela de transferências, o Flamengo recusou ambas e ambos prometeram voltar com propostas melhores. René Santiago, Pelica, beleza? Se você tem potencial para uma venda de, hoje, 15 milhões de euros, mantiver o nível, 25, 30, é que é volante, né? Mas 20 milhões de euros, o moleque é muito diferente, muita capacidade física e muita coisa para ser lapidada. A percepção que eu tenho é de que aquele diamante bem bruto ainda, que tem muita coisa para melhorar. E eu vejo potencial nele de melhora, tá? Então, por isso, talvez esteja exagerando, mas é a percepção que eu tenho meio que à distância, tá? E agora há pouco alguém tinha perguntado sobre o Torreira. O Torreira é um volante uruguaio que
com carreira bem sólida no futebol europeu. E, cara, na semana ele viu uma situação meio inusitada, ele namora uma artista muito famosa lá na Turquia, né? Namoro de idas e vindas, enfim, um negócio meio esquisito. Mas na saída do shopping, eles estavam saindo do shopping, e ele foi agredido, ele levou um soco de um cara que é apaixonado pela menina lá, a menina inclusive já foi à delegacia, já registrou um boletim, o cara tinha que ficar 45 dias distante da menina, enfim, situação meio delicada. O segurança do Torreira reagiu à agressão batendo no cara, o cara foi preso. Não sei se até que ponto isso vai ser determinante para uma eventual saída do Torreira do Galatasaray, mas se ele já assinou com a possibilidade de ir para o Galo no início do ano, depois desse episódio eu acho que cresce a chance. Apresentado oficialmente como novo diretor técnico, Guilherme Alves, que fez história com a camisa do Galo, foi um dos grandes centroavantes do Clube Atlético Mineiro, naquela parceria histórica com o Marques. Agora, nesta função, um elo entre a diretoria do clube, comissão técnica e grupo de jogadores. O Guilherme fala se nesse primeiro contato que ele teve, conseguiu detectar algum problema no vestiário, algum problema de relacionamento, um grupo que estaria rachado ou não. Vamos acompanhar o que ele disse. Eu não senti nenhum tipo de problema, nem no vestiário sábado e nem hoje. A questão de você ter problemas no futebol profissional e em clubes gigantes, que tem muita visibilidade, isso é normal. É normal. Basta entender o porquê dos problemas e tentar solucionar. Essa é o que eu penso, é o que eu vivi e vivo no futebol profissional há 35 anos. Obviamente que eu não vou fugir de nenhuma pergunta, porque a maioria de vocês já me conhece há um bom tempo aqui. Não sou disso e não vou fugir. Mas hoje eu te falo que eu não vi nada desse tipo de ambiente. Se houver, eu costumo dizer que no futebol todo dia aparece algum tipo de problema, seja ele pequeno, médio ou grande, nós vamos tentar solucionar. Ok? Guilherme Alves, que fez um pedido inicial ao Paulo Brax e ao Atlético. Ele quer morar na cidade do Galo e isso vai acontecer pelo menos nessas próximas semanas, até a parada para a Copa do Mundo. O Galo que enfrenta o Cienciano, agora a Copa Sul-Americana, na quinta-feira, 19h. E é um confronto direto. E se as duas equipes terminarem com a mesma pontuação, o que pode definir o primeiro lugar do grupo é a vantagem de gols nos confrontos entre eles. Como o Cienciano venceu por um gol de diferença no Peru, se o Atlético vencer por mais de um gol, vai ser importante. Mas tem que conseguir vitórias. Não só contra o Cienciano, mas na semana seguinte, diante do Porto Cabedelo da Venezuela.